Olá, meu nome é Eugênio Mansueto, sou médico, cirurgião vascular, atendo aqui na cidade de Sorocaba e hoje nós vamos falar de uma doença muito importante em relação à parte arterial. Então é a doença arterial obstrutiva periférica, né? É uma doença evolutiva crônica, é uma doença que compromete as pessoas principalmente a partir da quinta década de vida, mais ou menos a partir dos 50 anos. É o mais comum, lógico que pode também comprometer pessoas um pouco mais jovens, mas é um comprometimento arterial, uma doença crônica que vem calcificando essas artérias, diminuindo o fluxo arterial. Se a gente imagina que nós temos artérias no corpo todo e essa doença a gente chama de universal, ela pode comprometer qualquer artéria do nosso corpo, então essa doença ela pode se estabelecer em qualquer parte do nosso organismo. Mas hoje nós vamos falar mais especificamente em relação aos membros inferiores. Então as doenças arteriais em relação aos membros inferiores, as doenças obstrutivas, ela tem essa característica de ser uma doença evolutiva, mas que vai piorando, né, teoricamente, ao longo dos anos, né, por fatores diversos, né, desde doenças metabólicas, como o próprio diabetes, né, dislipidemias, que são alterações do colesterol e triglicérides, outras associações, como por exemplo o tabagismo. Isso é uma doença diretamente ligada ao tabagismo. O cigarro ele vai obstruindo as artérias ao longo dos anos, então é uma doença que está diretamente relacionada com o cigarro. Associado ao sedentarismo, então a nossa própria idade que vai se passando, essa calcificação, esse envelhecimento natural já acontece. E essas doenças que eu estou falando, elas vão acelerando esse tipo de processo. Então a gente imagina um encanamento que vai diminuindo por dentro, vai obstruindo, vai estreitando, dificultando a passagem do sangue. Isso, o primeiro sintoma que aparece, qual é? A dor. Porque nós precisamos de fluxo sanguíneo para se movimentar. A contração muscular para o movimento é fundamental. E quando a gente contrai a musculatura, a gente precisa de bombeamento de sangue. Diminuir o fluxo de sangue, a gente vai sentir dor. Então a gente chama de claudicação intermitente. O que é a claudicação intermitente? É o seguinte, a pessoa começa a andar, a deambular, né, numa caminhada normal. Então começa a andar, de repente sente aquela dor, aquela fisgada, né, popularmente falando, na panturrilha ou mesmo na coxa, que a pessoa tem que parar, porque é a isquemia, é a falta de fluxo sanguíneo no músculo. Então é uma dor importante, a pessoa não consegue andar mais. Ela para, em alguns segundos ou minutos isso começa a melhorar o fluxo de sangue e ela consegue continuar andando. Então ela anda mais, sei lá, vamos supor uns 200 metros, dói. Aí ela melhora um pouquinho, anda mais 200 metros, dói. Então essa aqui é a claudicação intermitente, essa dor interrompida por causa do esforço físico. E isso tem um fator evolutivo. Então, se antes a pessoa andava 500 metros para doer, com o passar dos anos ela começa a andar 200, dói. Começa a andar 100, dói. Então, isso é um fator que para nós, como cirurgião vascular, mostra que está tendo uma evolução muito grande nessa doença. E nós temos que parar isso, né? Quebrar esse tipo de situação para que essa evolução não se torne tão perigosa. Porque se obstrui uma artéria desse tipo, nós vamos levar o que? Uma trombose arterial, com risco até de perda desse membro, de perder a perna. Então, é uma doença que tem uma incidência bastante importante na nossa população e que a gente tem que ficar atento. Começou a ter muita dor, essa dor, né, relacionada principalmente ao esforço físico, a caminhada principalmente, né? Quando você começa a andar e dói, A pessoa tem mais de 45, 50 anos de idade, a pessoa fuma, a pessoa hipertensa, diabética, não tem jeito. A melhor situação, procure rapidamente um cirurgião vascular. Ele vai poder sim identificar o problema, fazer o diagnóstico preciso. É um problema sério, mas que a gente consegue tratar e diminuir consequências que possam aparecer no futuro.